Salve, salve meus amigos, um abraço para todos vocês, um casaca no coração de cada um, ótima noite para vocês que nos acompanham nesse fim de noite de domingo e ótima madrugada para você que já nos assiste nessas primeiras horas de segunda-feira. Vascão entrou em campo, todos vocês já sabem, transmissão em rede nacional pela Rede Globo e também pelo Premier, contra o Santos lá no Morumbi, e foi simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, não coube numa mão, né? 6-0 Vasco, uma goleada histórica pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco nunca havia vencido o Santos jogando no Morumbi. O último jogo entre Vasco da Gama e Santos no Morumbi foi há 33 anos atrás. O jogo terminou empatado em 1-1 e de lá para cá o Vasco não conseguia também vencer duas vezes numa mesma edição de Campeonato Brasileiro o Santos, no primeiro e no segundo turno, ou seja, dentro e fora de casa. Então dessa vez o Vasco fez barba, cabelo e bigode. Para você que acompanha aqui o nosso canal, tudo bem, eu errei muito pelo placar, mas olha, acertei algumas coisas, hein? A primeira delas, ó, eu coloquei no título do vídeo de ontem, o dia do troco. Quem conhece meu canal entendeu o porquê o dia do troco, porque era o dia, né, da gente tentar dar o troco naquela palhaçadinha.com que a diretoria, os jogadores do Santos e até o Soteldo fez lá na Vila Belmiro em 2023. Então o Vasco deu o troco, mas deu o troco em alto estilo, porque o Vasco não ganhou de 4-1 jogando dentro de casa. O Vasco enfiou 6-0. Isso mesmo, torcedor, isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É igual ovo, né? É logo de meia dúzia. Enfiou 6-0 no Santos, jogando fora de casa, com o mando de campo do Santos lá no Morumbi. E olha, o Felipe Coutinho desfilou qualidade e categoria na tarde deste domingo lá em São Paulo. Não só ele, mas também o nosso atacante, nosso meia, né, atacante Nuno Moreira, joga de terno e gravata. Nuno Moreira muito importante para o Vasco desde a sua chegada. Foram 2 assistências e fora a qualidade que ele tem, é para dar e vender. Uma qualidade de sobra aí. Tem o nosso atacante de lado de campo, nosso meia, Nuno Moreira. Então, meus amigos, olha só. A gente vai falar, é claro, repercutir os 6 gols do Vasco, né? Tivemos 2 gols do Felipe Coutinho, um golaço do DVD, né? Um gol aí para ele colocar justamente no DVD dele, um gol de pênalti do Ryan, firme, né? Bem cobrado, um gol também do Tietê, né? Uma cavadinha ali, naquele jeitão, naquele pique, e um gol do nosso querido Lucas Piton. Foram 6-0
para o Vasco da Gama, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre a repercussão dessa goleada do Vasco em cima do Santos. É o Vasco que deixou a zona do rebaixamento. Hoje o saldo de gol do Vasco passou a ser positivo e o Vasco aí, ufa, né? Dorme fora do Z4. Lembrando que o Vasco entra em campo nesse meio de semana, jogo atrasado contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai falar então dos gols, vamos falar das estatísticas dessa partida, dos jogadores por jogador, do nosso treinador, do esquema de jogo que chamou também bastante a atenção. E vamos abrir aspas para o Fernando Diniz falando do esquema de jogo, né, num cortezinho que a gente separou do GE aqui para vocês. E vamos abrir aspas para o craque Neto, né? Craque Neto, ídolo lá no futebol paulista, sobretudo com a camisa do Corinthians, né? Deu aquela moral para o nosso Vasco após essa sonora, histórica goleada em cima da equipe do Santos. Já estava escrito, eu já sabia. Eu falei aqui no canal ontem, eu falei, olha, o time do Santos é bom com a bola no pé, mas não é isso tudo. E os caras não marcam. E vocês viram, né? O Santos perdia a bola, era 3-4 tentando fazer alguma coisa ali atrás, e o restante tudo parava a jogada. O Vasco vinha em bloco, 6-7 jogadores. Todo mundo fazendo ultrapassagem, movimentação rápida, né? Domina, toca, tabela, triangulando, com coragem para fazer um drible, para tentar romper uma linha. E a gente conseguiu esse resultado histórico, né? Já colocamos aí algumas situações para vocês acompanharem no início do vídeo, né? Algumas situações engraçadas, os gols também. Bom, agora fica aí um pouquinho, rapidinho, só com a vinheta do nosso Madruga Vasco. Eu já estou voltando para a gente dar início ao nosso conteúdo. Bom, é isso aí, meus amigos e minhas amigas, ó, é só motivo de alegria, ó, é só motivo de alegria, né, ó, e no Morumbi eu vou curtir, lá em São Paulo eu vou jogar, e o Coutinho joga fácil, eu quero ver o Neymar chorar, ô, Vascão, olê, 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 Vascão, olê, 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 Vascão, olê, 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 Vascão, olê, olê, olê. E no Morumbi eu vou curtir, lá em São Paulo eu vou jogar, o Coutinho dá show de bola, eu quero ver o Neymar chorar. Vasco, olê, 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 Vasco, olê, 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 Vascão, o quê? Ó, Coutinho é melhor que o Neymar. Coutinho é melhor que o Neymar, Coutinho é melhor que o Neymar, Coutinho é melhor que o Neymar, Coutinho é melhor que o Neymar. Salve, salve, meus amigos de sorriso a orelha. Agora eu quero ver, né, a galera batendo a mão. Não, brincadeira, me empolguei, né? Agora falando sério, agora eu quero ver os engraçadinhos aí da rede social que ficam pegando recorte quando o Vasco perde, para poder botar a nossa imagem para ficar debochando dos vascaínos, né? Eu quero ver os bonitinhos fazer agora com o Santos, com a choradeira do Neymar, né? Com todo o showzinho que aconteceu. Eu quero ver com todo o respeito ao Santos Futebol Clube, a instituição que é mais do que centenária, o clube aí histórico, né? Da carreira do Pelé. Eu particularmente não tinha nada contra o Santos até 2023, até aquela falta de respeito da diretoria e do locutor de rádio lá da Vila Belmiro falar besteira, depois o Soteldo debochar e a diretoria do Santos diminuiu o Vasco. Aí a gente chegou, o Santos foi para a Série B, esse ano o Santos voltou para a Série A, chegou no início do campeonato, a primeira rodada em São Januário, o Vasco venceu o Santos. Aí vem o presidente do Santos a público, logo depois do jogo, e fala que é inaceitável, é inadmissível para o Santos perder para o Vasco dentro de São Januário. Então quer dizer, tirou o Vasco para nada, né? O presidente do Santos. Beleza, deixa estar, olha como é o mundo do futebol, para quem acredita em mitologia grega, cada um com a sua fé e crença, mas na mitologia tem os deuses, né? E há quem diga que existe também os deuses do futebol. Bom, se tem essa parada ou não, é outra história. Agora uma coisa eu sei. Tava tudo alinhadinho aí, os astros, as estrelas, o universo, pro Vasco enfiar essa sonora goleada, para dar aquele,
cala a boca no presidente do Santos, que é um fanfarrão. Aquele senhor é um fanfarrão, brincalhão. Tentou tirar o Vasco pra nada, pra ninguém, quando o Vasco venceu do Santos jogando aqui no Rio, São Januário. Beleza. Aí o Vasco foi pra São Paulo. Aí, presidente do Santos, no primeiro turno ficou maneiro pra caramba pra vocês. Ficou barato, pô. Ficou maneiro mesmo. Agora no segundo turno que ficou gostosinho, né? Eu quero ver agora o que o presidente do Santos vai falar, né? Porque não coube nem numa mão, né? Tem que usar duas, assim, ó. É 6-0 Vasco. Olha, pra mim ficar mais feliz do que isso, agora, se o Vasco devolver aquela parada lá que o Mulambada fez em cima de nós, aqueles 6 lá, né? Aí eu fico tranquilão, fico realizado, aí depois só falta um título qualquer um aí pra nós ficar tranquilo. Já estamos na fila há muitos anos, né? Mas assim, em termos de goleada, ufa, ufa, estamos com a alma lavada, 3 pontos no Campeonato Brasileiro, mas uma goleada importante para exaltar o elenco, para os jogadores pegarem confiança para o restante da temporada, para dar um recado para as outras equipes que o Vasco está mudando. Hoje o Vasco começa a ter aí um estilo de jogo bem claro, bem desenhado. Inclusive o Vasco jogou com a zaga improvisada, o Hugo Moura jogando de zagueiro, e não levou gol. Não levou o gol. Da outra vez, porque é isso, porque é aquilo, porque o Hugo Moura na zaga, porque o time é fraco, não sei o que. Dessa vez foi contra o Santos lá em São Paulo. E olha, deu certo, hein? Meus amigos, então vamos lá. Se tratando aí do jogo, se tratando da partida, né? Um jogo aí para mais de 54 mil torcedores presentes na tarde de domingo, lá em São Paulo, no Morumbi. O nosso Vasco entrou em campo com o goleiro Léo Jardim, com o nosso Paulo Henrique na lateral direita e a zaga com Hugo Moura, isso mesmo, Hugo Moura, e Lucas Freitas, tá? Imaginava-se que o Luiz Gustavo pudesse jogar na sua posição de origem como zagueiro, mas ficou no banco de reservas. Na lateral esquerda, Lucas Piton, e no meio-campo, Jair, né, voltando aí a ganhar mais minutos na equipe, Jair que jogou quase o jogo inteiro, já agora contra o Santos, Tietê e Felipe Coutinho, né? E um ataque daquele jeitão que a gente já conhece, o Ryan pelo lado direito, o Nuno Moreira, Moreira foi bom, Moreira, mais cadenciado pelo lado esquerdo, com mais técnica, né, com passe mais refinado, um jogo mais de qualidade, né, o Ryan com jogo de bastante explosão, jogo bastante agudo, e o David flutuando ali, né, fazendo o balanço, acompanhando esses dois atacantes. Então foi essa a forma que o Vasco entrou em campo para enfrentar o Santos na tarde deste domingo. As estatísticas dessa partida ficaram da seguinte forma: 6-0 Vasco, como todos já sabem, 41% de posse de bola para o time da casa, o Santos, contra 59% de posse de bola do Vasco, né? Então, pela primeira vez o Vasco teve mais posse de bola, mais finalizações do gol, e isso se materializou em gol, né? Pela primeira vez o Vasco conseguiu entregar o resultado de tudo aquilo que produziu dentro do campo. Foram 12 faltas para o Vasco, 11 para o Santos, 4 impedimentos do Santos contra 2 do Vasco, 7 finalizações do Santos, 14 do Vasco. O Vasco teve o dobro de finalizações do que o seu adversário na tarde de ontem, desse domingo, né? E no gol o Vasco acertou 9 e fez 6 gols, isso mesmo. O Santos só acertou 7 finalizações do gol e não chegou a nenhum gol. O Léo Jardim muito firme também. Na segunda etapa, o meu xarol Álvaro Barreal deu-lhe uma colherada top mesmo de fora da área, que pegou na trave. O jogo ainda estava 1-0 Vasco, né? Mas não saiu disso. Vai, vamos lá, ó, escanteios 3 para cada lado e cartão amarelo 2 para o Santos contra 4 cartões para o Vasco, nenhum cartão vermelho. O Hugo Moura se safou de ser expulso no início do jogo, né? Numa bola de pé alto. Tem árbitro que interpreta o lance como jogo perigoso e tem árbitro que interpreta o lance como agressão, passivo de agressão, né? Então o Hugo Moura meio que escapou aí no limite de ser expulso logo no início da partida, tá, meus amigos? Olha só, o Vasco conseguiu chegar ao seu gol logo no início da partida, né? Com uma jogada, aquela jogada clássica do Lucas Piton, levantando a cabeça, colocando a bola. Não, Lucas Piton não, perdão. Tô ficando maluco. A jogada clássica do Nuno Moreira, né? Com muita qualidade. Dessa vez pelo lado direito, o Nuno, né? Sempre com bastante dinâmica no campo. Levantou a cabeça, colocou a bola lá atrás da zaga, né? A bola perfeita. O Piton chegou depois ali, né? Veio de trás, né? Cabeceou 1-0 Vasco, abrindo o placar. O segundo gol
dessa partida já veio na segunda etapa. O Santos inclusive esboçava a reação no início do segundo tempo. O Santos veio com tudo para cima do Vasco. O Vasco soube se portar bem na defesa e conseguiu, após uma puxada de contra-ataque, escanteio para o Vasco, né? Naquele negócio, bola para cá, bola para lá. A bola ficou no campo de ataque com o Vasco. O nosso querido Lucas Piton, agora sim, né, naquela jogada clássica dele, pelo lado esquerdo, levantou a cabeça, colocou a bola perfeita que ele está acostumado a colocar para o Verratti. Só que o DVD, né, gente, foi com o pé, né? E olha, acertou um voleio, um golaço, um gol de almanaque, um gol de videogame, um gol de DVD, do que você quiser. É um golaço o gol que o David fez contra a equipe do Santos. Aí o terceiro gol veio logo depois, né? A torcida estava comemorando o segundo gol, a bola rolou, a defesa do Santos deu bobeira, o Vasco chegou na cara do gol, o goleiro Gabriel Brazão fez uma grande defesa, a bola sobrou no pé de quem? Do Nuno, que deixou o goleiro santista no chão, deu um tapinha pro Coutinho, que deu ali uma cavadinha, caixa, gol do Vasco, 3-0 pro Vascão. Minutos depois, o Felipe Coutinho acertou uma belíssima finalização que teria muita chance de entrar no gol, mas o jogador do Santos, dentro da área com os braços abertos, acabou ali dando margem, né, para a situação acontecer, e acabou batendo no braço dele. O VAR chamou, o árbitro de campo foi lá, analisou o lance, viu, deu pênalti. Ryan, né, foi para a cobrança, o Vasco sem vaidade nenhuma, né, com a ausência do Verratti. O Felipe Coutinho, a gente sabe que é o cobrador de pênalti, é o cara, né, o cara dentro do campo ali era o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho sem vaidade nenhuma, o David também, a gente viu lá o Ryan, eu vou, os caras falando para ele ir. O Ryan foi para a bola, bateu firme, convicto, confiante, gol do Vasco, 4-0. O Santos tentava ainda, de certa forma, um golzinho de honra, né, equilibrar as ações na partida, mas aí, meus amigos, aí veio mais gol, né? Veio mais gol, porque o Vasco fez o seu quinto gol com o Felipe Coutinho, né? Mais um do Felipe Coutinho. E aí, para fechar aí essa conta, né, o Tietê, após uma belíssima triangulação também, bela troca de passes ali no limite da linha, né, o VAR traçou as linhas, jogada legal. O Tietê saiu na cara do gol após belíssima jogada ali envolvendo o David, o lado esquerdo de ataque do Vasco. Gol do Vasco, 6-0 dentro do Morumbi. Então vamos lá para as notas dos jogadores. Não, antes das notas, vamos falar de quem foi substituído, porque aí ao longo da segunda etapa a gente teve algumas substituições. O Hugo Moura, por exemplo, já amarelado, saiu para entrar o Lucas Oliveira, o zagueiro de origem. O Jair, também amarelado, saiu para a entrada do Thiago Mendes. O Thiago Mendes também entrou muito bem, diga-se de passagem, eu gostei da intensidade dele. O Ryan também deixou o campo para a entrada do Puma. Notoriamente o Puma vai ganhando, meus amigos, a vaga, tá, de atacante do Vasco da Gama pelo lado direito. Tá? Notoriamente hoje a gente observa que o reserva imediato do Ryan ali no ataque do lado direito é o Puma Rodrigues. Já é o terceiro jogo que o Puma Rodrigues vai entrando como ponta direita. O Léo Jacó entrou também na vaga do nosso DVD, né? O DVD que já estava cansado ali no finalzinho da partida, então deu ali o lugar para o nosso cria, né? Atacante da base do Vasco, Léo Jacó, entrar. O Nuno Moreira simplesmente arrebentou, deu 2 assistências, jogou muita bola. O Piton, sem palavras, assistência, gol, aquela dinâmica, né? Muita gente fala mal do Piton, tem hora que realmente o Piton deixa muito a desejar, às vezes, no setor defensivo, mas gente, com a bola no pé não tem o que falar do Piton. Com a bola no pé ele tem repertório, ele coloca aquela bola na área como poucos colocam, né? Não de qualquer maneira, só joga lá, não, ele coloca a bola com endereço dentro da área. E tem a capacidade de fazer uma triangulação, uma troca de passes, às vezes até uma jogada no 1 contra 1, chega na área para finalizar, não é o faro dele, não é o forte dele fazer gol, mas para um lateral, ele é um jogador que está sempre presente na área, está sempre buscando finalização, então eu achei bastante interessante essa situação aí. Outra coisa que eu achei interessante porque isso aí, gente, isso deve ser um soco na boca do estômago do Felipe, do Pedrinho e do próprio Lucas Oliveira, né? Porque o Felipe Maestro com o Pedrinho trouxeram o Lucas Oliveira para o Vasco para ser titular, com status de ser titular, era para jogar Lucas Oliveira e João Vitor, né, quando chegou o Lucas Oliveira, e não deu certo. Então a gente vê hoje um volante, né, o Hugo Moura volante, jogando na zaga do Vasco e mais uma vez se saindo bem. O Hugo Moura mais uma vez se saindo bem, tem qualidade para sair jogando,
tem explosão, tem força física, é bom na bola aérea. Olha, tá surpreendendo muito, né? Então, para o Lucas Oliveira, isso é um soco no estômago, né? Ele ficar mais uma vez no banco de reserva para um jogador que era volante e ele contratado para ser zagueiro, não consegue ser titular do Vasco, né? Vamos ser sinceros com essa situação aí. Aí uma coisa que chama a atenção também não sei se vocês repararam, o João Vitor foi embora. Muita gente falava assim, o melhor zagueiro do Vasco é o João Vitor, o melhor zagueiro do Vasco é o João Vitor, o melhor zagueiro do Vasco é o João Vitor. Olha, gente, numa boa, hoje, nessa segunda-feira, dia 18 aí de agosto, me parece que o melhor zagueiro do Vasco é o Hugo Moura. É o Hugo Moura, depois ali, talvez ombro a ombro, Luiz Gustavo com o Lucas Freitas. Luiz Gustavo eu acho que tem mais qualidade que o Lucas Freitas, mas menos experiência. O Lucas Freitas não é limitado, né? Mas eu acho que ele tem experiência, mas em alguns momentos ele acaba ficando um pouco afobado. Tem muito a evoluir também. Um jogador novo, o Lucas Freitas, pode aprender, pode melhorar bastante. Mas eu acho que hoje, o melhor zagueiro do Vasco é um volante, que é o Hugo Moura. O Maurício Lemos sequer relacionado foi para esse jogo. Maurício Lemos nem relacionado foi. Então isso é um tapa na cara aí, ó, da turminha, né, que fica batendo palma para as contratações da diretoria. Não tô querendo arrumar problema hoje, o Vasco meteu 6-0, tá tudo lindo. Só tô falando uma real aqui. A diretoria do Pedrinho ali com o Felipe Maestro contrataram alguns jogadores aí que não serviram para nada. Pra nada. Vamos ser bem sinceros para vocês aí, viu? Jogadores chegaram aí no Vasco e não serviram para nada até hoje. O Lemos, nada. O Oliveira, nada. O Lloyd, nada. O próprio Vitor Luiz, nada. Porque a gente tem que ver um lateral direito jogar improvisado no lugar do lateral esquerdo que chegou para jogar e não consegue jogar, né? Então, assim, a gente observa agora no meio do ano, já depois do meio do ano, um erro muito grande na avaliação e na montagem do elenco do Vasco. Mas errar acontece. O Pedrinho poderia ter acertado, o Oliveira poderia ter jogado muita bola, o Lloyd poderia ter arrebentado e coisa e tal. Não deu. Ok. Por outro lado, o Nuno deu muito certo, contratação dessa diretoria, né? O David também tinha tudo para ficar encostado e coisa e tal. Tá tendo minutos e tá metendo gol. Gente, o David é muito importante para o ataque do Vasco. O David é aquele jogador que eu sempre pedia aqui, quando o próprio David estava lesionado, eu falava, hoje falta um cara para fazer aquela função, ou de centroavante, ou de falso 9, ou para fazer dupla com o Verratti no ataque. Esse cara é o David. O David é esse jogador com a característica um pouco diferente, mais baixo, mais veloz, mais troncudo, né? Um jogador que joga mais pelo lado do campo, mas sabe finalizar também com o pé, tem ali um passe, tem uma velocidade, volta para marcar se for necessário na hora daquela pressão. Só que o David estava lesionado e o Vasco não trazia esse jogador no mercado. E agora o David está voltando a encontrar o seu bom futebol, então eu estou muito feliz também com esse acerto aí da comissão técnica e da diretoria, com a permanência do David, né? Que o David recebeu sondagens também, né? Só que ele estava lesionado, coisa e tal, então por isso que a coisa não foi para frente. Mas o Vasco apostou nele, né? Segurou ele, o Vasco ainda deve internacional, inclusive, pela contratação do David, então que bom. Mas assim, a gente vê muitas contratações que deram errado e outras que deram certo. Por exemplo, o Tietê deu muito certo. O Tietê deu muito certo, parece que já joga nesse meio campo do Vasco há uns 2 anos, né? O Jair, que até poucos dias estava aí sendo dito que poderia não ficar no Vasco, olha, não sei não, hein? Não sei não, hein? Com a partida que o Hugo Moura fez na defesa e a partida que o Jair fez no meio campo, se ele continuar jogando assim contra o CSA, o Jair jogou muita bola. O Jair colocou o ataque do CSA no bolso ali em São Januário. E jogou muito bem também no Morumbi. Se o Jair continuar assim, ele pode permanecer no Vasco. O Vasco pode renovar o contrato com ele, inclusive. Só depende dele mesmo. Então, tem algumas contratações que deram errado, que já ficou muito claro, e outras que podem dar certo ainda, né? E outras que notoriamente já estão dando certo, né? São contratações que já estão nos entregando, de fato, resultado. Então, eu estou muito feliz, não só pela goleada, mas por esse momento que a nossa equipe vive. Um momento de evolução, de ascendência. Eu enxergo, agora olhando pelo lado positivo, né? O lado negativo é que você tem que pegar um lateral direito para poder virar lateral esquerdo, você tem que pegar um volante para virar zagueiro, né? Você tem que pegar ali um meia para fazer virar ponta direita, pegar um lateral direito para poder fazer virar atacante. Isso aí é o lado ruim das coisas. Agora, o lado bom é que tá dando certo.
O lado bom é que tá dando certo. O pior é se você tem que improvisar isso tudo, você improvisa e continua dando tudo errado. Ou então piora mais ainda. Aí, meu irmão, aí ferrou. Não tem pra onde correr. Agora, pelo menos, o Vasco começou a fazer, o Diniz, né, começou a fazer algumas adaptações, jogadores que não são das posições para jogar, e tá dando certo. E tá dando certo. E nada impede você trocar um jogador aqui, outro ali, até achar uma posição para ele que se encaixe legal. Por exemplo, o Rogério Ceni poderia ter sido um jogador de linha, né? Um lateral. O Rogério Ceni poderia ter sido um lateral, mas virou um grande goleiro da história do futebol brasileiro. Só um exemplo aqui. Então, por que não? Às vezes a gente pensa que tal jogador joga muito bem como zagueiro, mas às vezes o cara é melhor como lateral. Às vezes você acha que um lateral é bom de bola, mas às vezes ele é bom, na verdade, lá no ataque. E às vezes você acha que um cara é muito bom no meio campo, mas às vezes ele é bom na defesa, às vezes ele é bom lá na frente. Então tem tudo isso, né? Então tem esse lado bom, é o lado de evolução da nossa equipe, que está em ascensão. A gente vê hoje o Vasco jogando com uma transição de bola, de saída de ataque mais rápida, uma saída mais rápida, mais dinâmica, o contra-ataque, um time com mais repertório na troca de passe, um time com mais repertórios também na jogada, né? O que chamou bastante atenção também é que foi, apesar da ausência do Pablo Verratti, o Vasco não ficou só na mesma jogada, né, de colocar ali para os jogadores na lateral do campo para colocar aquela bola na área para o Verratti chegar. Não, com a ausência do Verratti, o Vasco usou de vários repertórios. Foi bola na área, foi bola pelo chão, foi triangulação, foi finalização de fora da área, finalização de dentro da área, jogo de aproximação, transição rápida, aquele desafogo rápido, ora com o David, ora com o Piton, ora com o próprio Ryan, né, para poder tirar ali a bola do setor defensivo do Vasco para o time conseguir subir as linhas para tirar ali, sair um pouco daquele sufoco, né? Então eu estou gostando de ver essa evolução do Vasco dentro de campo. E aquilo que eu falei aconteceu, né? A defesa, os jogadores do Santos, o Neymar, o Guilherme, o Tiquinho, os caras perdem a bola, eles não voltam, e foi o que aconteceu. O Vasco jogando simples, organizadinho, o Santos ia para cima com tudo, com 7, 8, 9 jogadores para cima do Vasco, e o Vasco, quando saía, era 3, 4 toques, já estava lá no campo de ataque do Santos, porque superioridade numérica. O time do Santos é um time que apresenta muita dificuldade defensiva. Muito se batia, muito se criticava o Fábio Carille lá no Santos no ano passado, mas olha, o Carille pelo menos tinha um Santos, defensivamente falando, muito mais organizado, né? Aí vieram outros treinadores e até agora não deu certo. Inclusive, essa goleada culminou na demissão do treinador Kleber Xavier. Isso mesmo, Kleber Xavier foi demitido, não é mais treinador do Santos. E o Neymar, né, gente, que depois do jogo saiu do campo chorando copiosamente. Eu sou muito fã do Neymar, a gente brinca tudo aqui, mas eu sou muito fã do Neymar, gosto muito do futebol dele. Quando eu era garoto ali, eu demorei a dar o braço a torcer que o Neymar era bola, mas ele... Hoje talvez não, mas Neymar realmente jogava muita bola. E aí chamou a atenção que acabou o jogo, né? Ele brabo e coisa e tal, estressado dentro de campo, aquela cara feia, marrentão, né? Tipo assim, vai acabar o jogo e ele vai embora pro vestiário puto da vida, de repente chuta uma garrafinha d'água ali, né? A gente imagina isso, né? Não, o Neymar saiu de campo chorando mesmo, igual uma criança, copiosamente, chorando muito. O Fernando Diniz, paizão que é, muito ser humano que é, foi lá, tinha tudo para ficar só com os jogadores do Vasco. O Fernando Diniz viu, foi lá, deu um abraço no Neymar. E o Neymar se sentiu tanto que era algo puro da parte do Diniz, que o Neymar meio que se abriu com o Diniz, né? Abraçou o Diniz ali mesmo. A gente vê que o Neymar chorou mesmo, colocando para fora, né? Colocando aquilo tudo para fora, desabafando, muito chateado mesmo. Então, assim, para quem não gosta dele, é um prato cheio para poder ficar a semana inteira gastando a onda no Neymar. Mas se tratando de futebol, eu particularmente gosto da pessoa física dele, polêmicas extra-campo à parte, é triste, cara. Foi bem triste ver a cena dele chorando. Feliz porque o Vasco enfiou 6 e é por isso que ele chorou, né? Mas por outro lado é um ser humano que tá chorando porque viu o time dele levando 6, né? Talvez se o Vasco levasse 6, né, como levou já aí um tempo atrás do rival, o Coutinho também de repente saísse de campo da mesma maneira. Não só o Coutinho, mas talvez outros jogadores aí como o próprio Ryan, que também é muito Vasco, né? Enfim, então assim, eu acho isso uma atitude bem humana. É uma coisa bem espontânea do Neymar mesmo, vai ter gente inventando história, falando... Não, foi bem espontâneo, foi bem dele mesmo, bem natural. Foi algo que veio de dentro para fora mesmo, ele ficou chateado. Pô, veio lá da Arábia pro Santos para arrebentar aquela coisa toda. Aí chegou no Campeonato Paulista, achou que ia arrebentar, não arrebentou. Chegou na Copa do Brasil, achou que ia arrebentar, não arrebentou. Chegou no Brasileirão, achou que ia arrebentar, ainda não arrebentou. Quando o Santos parecia que ganhava fôlego, tomou ali essa goleada agora e foi contundente, né? Porque o Santos não entrou na zona do rebaixamento.
O Santos continua com 21 pontos, 2 pontos inclusive ainda à frente do Vasco. Né? Então, olhando para a tabela, não é bom, é claro, nunca é bom você perder, mas não é por isso que o Neymar chorou. Ah, porque o Santos perdeu 3 pontos. Na minha visão, pelo que eu conheço de futebol, pelo que eu vi ali assistindo o jogo, foi emocional mesmo, foi da parte deles, o Neymar santista, aquele menino dentro de campo que vira profissional usando a camisa do seu time. Foi isso que eu enxerguei, aquele Neymar que sempre teve aquela alegria nas pernas jogando no Santos, uma breve passagem ali pela base do Palmeiras, logo no início, depois foi para o Santos, onde ele arrebentou, fez toda a sua carreira, e agora volta para o Santos, né, com desejo de ajudar, de agregar. Talvez na mente dele venha um sentimento, né, de frustração, um sentimento de quem não conseguiu fazer aquilo que gostaria de fazer, que é ajudar o Santos. Foi isso que eu senti nessa situação do Neymar, né? Então o meu lado vascaíno, a gente gosta, né, de ver aí, a gente, né, usa essa farra, né, para zoar o Neymar e coisa e tal, mas o meu lado humano, né, é normal, é do futebol, daqui amanhã ou depois tudo passa, né, nada melhor do que um dia após o outro e um jogo após o outro. De repente o Santos vem aí num próximo jogo, aí o Neymar mete um gol, dá uma assistência, o Santos ganha, aí tudo já muda, né, mas a gente fica ligado nesse lado do ser humano, porque o Neymar também tá de olho, ainda que muito distante, na Copa do Mundo do ano que vem, falta aí um pouco mais, menos de um ano, mas ainda dá tempo, depende só dele, né. Então, eu acho que vai juntando tudo isso, né? Muita cobrança interna, muita cobrança na rede social, muita cobrança da mídia também, né? E aí leva essa goleada jogando lá diante do seu torcedor, 54 mil torcedores no Morumbi, a torcida jovem do Santos fez protesto, viraram de costa para o campo, pararam de cantar, recolheram as bandeiras, as faixas, né? Muitos torcedores, antes dos 20 minutos de jogo no segundo tempo, já deixaram o Morumbi, né? Foi claramente, dava para ver, quando o Vasco fazia 4, 5-0, já metade do público já tinha ido embora do Morumbi, então acho que é mais o lado mesmo emocional do que propriamente outra coisa, e faz parte, é do futebol. Isso aí só ensina uma coisa para todos nós. Saber ganhar é saber perder. O Vasco perdeu para o Santos aquela vez, de 4-1 na Vila Belmiro. A gente soube perder, o Santos não soube ganhar aquela vez do Vasco. Não soube. Portanto que não soube que a bola puniu e o Santos foi rebaixado naquele mesmo ano. Naquele mesmo ano o Santos foi rebaixado. E agora, né, o Vasco na dele, sem falar nada, sem nenhuma fala de nenhum jogador do Vasco, sem polêmica, sem provocação dentro de campo. Felipe Coutinho tem talento para dar drible, para dar lençol, para dar caneta. O Paulo Henrique tem talento para fazer isso. O próprio Tietê também tem qualidade para fazer esse tipo de situação. O Puma Rodrigues, o próprio Hugo Moura, que tem hora que é meio caneludo. Os jogadores do Vasco, o Ryan, tem qualidade. O Nuno Moreira tem muita qualidade. Os jogadores do Vasco poderiam começar a querer distribuir caneta, poderiam começar a querer distribuir chapéu. Não, o Vasco jogou sério, sem brincadeira, sem deboche. Teve um momento que estava já o jogo 4-0 para o Vasco. O Vasco ali tocando bola no setor defensivo, a torcida gritando olé, olé, a torcida do Vasco junto com a torcida do Santos gritando olé. O Léo Jardim poderia continuar a troca de passe, ele espanou a bola lá pra frente. Eu entendi naquilo ali, tipo assim, vamos acabar com esse oba-oba, porque o negócio é ganhar o jogo, sabe, não é humilhar ninguém. Foi isso que eu senti na jogada, eu senti aquilo no Jardim, vamos acabar com esse negócio de olé, vamos jogar sério, porque né, estamos ganhando, vamos ganhar esse jogo logo, sem brincadeira. Então assim, tem que saber ganhar. E tem que saber perder também. O Vasco soube perder aquela vez na Vila Belmiro, o Santos não soube ganhar, e dessa vez o Vasco soube ganhar, ganhou, não provocou, não fez nada, jogou numa boa, na bola, né? E o Santos também perdeu numa boa, sem confusão, sem nada. A arbitragem, olha, a arbitragem muito na berlinda, a arbitragem poderia ter comprometido o jogo, né? Muito lance polêmico, o VAR, né? Muitas situações ali, mas apesar de todos os apesares, não teve nem para onde correr, né? O Vasco fez por onde essa vitória acachapante, né, gente? Essa vitória acachapante. Então, meus amigos, eu vou ficar por aqui e antes de eu deixar vocês aí muito feliz nessa madrugada, já nesse final de noite de domingo para o início de segunda-feira, vou deixar para vocês aí o nosso craque Neto falando, elogiando o Vasco pela goleada que o Vasco aplicou no Santos, e também o Fernando Diniz falando, né, sobre o Vasco jogar sem o Verratti, né, sobre variação tática e esquema de jogo. Algo que eu acabei de comentar com vocês, que eu gostei muito. Agora eu tô louco pra ver o David jogando no ataque do lado do Verratti ali. Tô louco pra ver e complicou, porque eu gostei muito de ver o Nuno jogando também pelo lado esquerdo do ataque. O Coutinho jogou bem pelo meio campo. Agora é saber se
se usar essa mesma escalação contra outros times nessa Série A ou na Copa do Brasil, se vai dar certo jogando desse jeito, ou se foi contra o Santos, que vive um momento defensivamente falando horrível, né? A gente vai descobrir isso aí, é claro, nos próximos jogos. Valeu, meus amigos, eu tô ficando por aqui, um abraço no coração de cada um, acompanhe os vídeos que eu vou deixar pra vocês aí, e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto. 6-0, Vasco! Caraca, que jogo que o Felipe Coutinho fez, e o Rian, e o David também. Parabéns ao Felipe Coutinho, craque, perfil líder da Rádio Craque Neto. O David arrebentou também e fez um golaço, para mim um dos gols mais bonitos. A camisa do Vasco é muito forte, irmão. É brincadeira, que chocolate. E mais, rapaz, esse Rian é um jogadorzaço do Vasco. Que vitória do Vasco. Que coisa importante, que camisa do Vasco. Parabéns, Vasco da Gama. Eu sempre soube que a gente poderia jogar uma hora sem um atacante de referência. Joguei em outras oportunidades dessa forma. Hoje eu poderia ter colocado o David como referência. A gente até treinou, ele substituiu o Veguete e não ficou bom no treino. E no treino já ficou boa essa formação, com o David mais aberto, partindo da esquerda para flutuar no meio das linhas e ia ficar atacando espaço. E o Nuno e o Coutinho, os dois fazendo um papel semelhante de falso 9 e com muita liberdade para jogar. E acabou funcionando. O Santos tinha dificuldade de encontrar os encaixes de marcação, porque era muita gente flutuando no meio do campo. E a gente soube explorar tanto a superioridade numérica no meio, como as bolas de profundidade. O time jogou muito bem. Ele soube marcar bem, a gente marcou muito bem o Santos. A gente conseguiu marcar bem o Santos e o Neymar, porque o Neymar é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E ele faz muita diferença, principalmente os jogos que são aqui no Morumbi ou na Vila Belmiro. Então a gente teve muito mérito nessa vitória, não só pelos gols que a gente fez, mas também por não ter sofrido o gol do Santos.